Seu maior sonho? Meu maior sonho é nunca me aposentar. É cantar, 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 cantar. E um dia você dizer, puxa, Oséias de Paula cantou aqui hoje e foi embora. Entendeu? Entendi. Esse é meu maior sonho. Viver, enquanto viver, louvar a Deus, servir a Deus no louvor. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Anderson Carvalho e eu estou aqui em mais um episódio. Nós estamos aqui, Blerianos, nosso podcast, e nós estamos com uma pessoa que nós amamos por demais, um convidado muito mais do que especial, nosso querido amado irmão, cantor Oséias de Paula. Pastor, fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso podcast Blerianos. Muito obrigado. Pastor, foi um privilégio que eu recebi de Deus, pela chamada e o preparo que adquiri para exercer o ministério da palavra, mas na verdade eu exerço o ministério de semear o prazer, a alegria e também a responsabilidade com o compromisso de que todos exerçam a função de cultuar a Deus através do elogio, através da exaltação, através do reconhecimento ao nosso Deus, que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Partindo desse princípio, quem é o cantor Oséias de Paula? Oséias de Paula, o cantor, é um homem que cada dia está compreendendo que precisa aprender. Para aprender. Quando iniciou a sua trajetória de cantor? Quando foi que o senhor deu os primeiros passos cantando? Quais hinos que o senhor cantava? Quem eram as suas referências? Eu sou filho de pastor, meu pai saudosíssimo, porque todo bom pai marca a formação de qualquer filho, e meu pai foi desses pais, pastor Antônio de Paulo, conhecido por Paulinho pelos colegas, porque ele não era de grande estatura, era de estatura mediana, mas também uma pessoa muito carinhosa, muito afetuosa, muito amiga. E meu pai deixou uma marca importante nos filhos. Na nossa casa não se começava nada sem antes realizarmos o culto doméstico no lar. E papai era quem dirigia esse culto, e era um culto como qualquer outro culto de igreja, um culto normal. Se cantava, se lia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e também se testemunhava, e ele ministrava a palavra para nós, e nós orávamos também. Era meu pai, minha mãe, maravilhosa mãe, Doraci Moura de Paula, esposa do meu pai, filha de um português de Deus, vovô João Moura, João Gomes de Moura, e mamãe nos criou no caminho do Senhor junto com meu pai. Então o culto doméstico nos trouxe essa intimidade com a importância do louvor no culto a Deus. Ali começou a nossa atividade de louvar. Sempre os hinos da harpa. De cantar. Sim, e ele também tocava violão, era autodidata, aprendia tudo quanto era instrumento e ensinava a gente, e um desses instrumentos era o violão, e ele tocava, compunha também, não é? Tocava conosco, e logo ensinou a meu irmão Otoniel, que tocava violão, que depois teve outro professor, não é? Chamado, deixa-me ver se lembro, é o irmão Braulio, que deu também o primeiro instrumento que o Otoniel ganhou, meu irmão de saudosa memória, da dupla Otoniel e Osiel, sim, pastores também, e o Braulio deu de presente para Otoniel, via meu pai, um banjo. O banjo. E Otoniel aprendia. Um banjo ou um violão, porque parece-me que ele ficou com um banjo para tocar banjo.
E aí nós fomos criados entendendo que o louvor é um pouco exagerado, mas eu prefiro exagerar, pecar por exagero, do que pecar porque me omiti. Por omissão. Eu vejo como louvor como a maior demonstração de vida espiritual. Porque o louvor a Deus, que é elogiar, agradecer, exaltar, falar bem de Deus, pregar a palavra, independente da condição que a pessoa esteja passando. Sim. Quantas vezes a gente está cantando ou está pregando e a situação está arrasadora, mas a face não mostra, porque a gente prefere louvar a Deus. É verdade. Né? E isso que é louvor. É louvar independente da situação. Por isso eu defino que o louvor é muito importante, foi muito importante na nossa criação, porque o louvor é a maior demonstração de vida espiritual. Se a pessoa tem vida espiritual, aconteça o que acontecer, ninguém vai conseguir perceber, porque ele está cantando como se nada estivesse acontecendo. Sim. O senhor, no caso, começou o seu ministério logo cedo? A questão de gravação de CD, atender as agendas, como era antigamente? Antigamente, CD era uma palavra proibitiva porque não existia, né? O LP não existia também. No meu tempo existia só o disco de 78 rotações, que tinha uma música de cada lado. Uma música. A pessoa rodava o disco, terminava, era desse tamanho assim, virava o disco para ouvir o outro lado, que era o lado A e o lado B. Sim. Entendeu? Entendi. Então CD nem se falava. Era água temporal aí. O Zé está meio velhinho. E aí no começo, qual foi as suas primeiras canções que o senhor gravou? Eu comecei em casa cantando com meu saudoso irmão, Otoni. Otoni era o caçula da minha casa, o caçula dos homens, porque eram 6 mulheres e 6 homens, e nós cantávamos em dupla, porque Otoniel e Osiel já cantavam em dupla. Porque meu pai era pastor na cidade de Cachoeiro, do Itapemirim, onde ele criou o trabalho da Assembleia de Deus, enviado por Itaperuna, onde era o pastor Camilo Peclat, que vem a ser pai da professora de saudosa memória Arésia Peclat, que veio a ser esposa do pastor, doutor, mestre Elianai Cabral. E meu pai foi criado por essa família, pastor Camilo Peclat, né? E oriundos da Igreja Batista. E essa formação do meu pai induziu na nossa família essa importância do louvor, né? Porque eu gostaria mesmo que toda a família entendesse que o caminho mais próximo de se dedicar a Deus é o louvor. Porque louvar é agradecer, é reconhecer. Sim. Né? E quando um filho é criado aprendendo a ser grato, ele se torna um filho de um caráter bom. E como o papai tinha essa ideia, essa visão, Otoniel e Osiel começaram a cantar cedo no programa de rádio da Rádio Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim é a segunda cidade do estado do Espírito Santo, onde eu já disse, ele criou a Assembleia de Deus. Hoje é um grande trabalho, um trabalho florescente. E nesse meio tempo também surgiu Osés e Otoni, que eram também os mais novos dos homens, mas que já gostavam de cantar também. E nós começamos cantando no culto doméstico, e os irmãos pediam para a gente cantar na igreja, a gente cantava na igreja, e veio aí então essa importância que demos a servir a Deus através da música. Estudamos músicas, nos dedicamos, procuramos aprender da melhor forma possível para poder oferecer o melhor para Deus. Sim. E o Senhor confirmou aprovando. Glória a Deus. Pastor, cantor Oséias, no caso o senhor tem algo marcado na sua trajetória? Tem. Um acidente que o senhor teve. O senhor gostaria de falar algo sobre o que marcou, quais foram as experiências que o senhor teve? Mas antes desse acidente tem outra coisa. Pode falar. Que aconteceu. Eu nasci uma criança saudável e de repente comecei a ser tomado por ataques. Fui ao médico e o médico fez o exame, diagnosticou epilepsia. Sim. Eu seria então
um homem ou uma pessoa epilética para o resto da vida. Mas houve um dia, então, que o doutor João, que era o médico, diretor do Hospital Municipal de Magé, no estado do Rio de Janeiro, doutor João, disse para o meu pai que eu haveria de dar descanso a ele um dia, porque eu teria uma série de ataques e não morreria. E chegou esse dia. Meu pai, então, pôs a família toda para orar, minha mãe, Doraci, uma mulher ciosa, reverente e obediente a Deus, e uma tremenda mãe, esposa e companheira do meu pai, como pastor, foi com os filhos orar, e meu pai me tomou nos braços e me levou para o templo. E dobrou os joelhos comigo no colo e orava a noite toda e repreendeu a epilepsia. Eu tinha 2 anos de idade. E o Senhor repreendeu a epilepsia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso eu estou aqui, gente, nesse podcast, para exaltar o nome de Jesus. Acima de tudo, toda glória, toda honra, todo louvor é para Ele, que tudo pode e é aquele que merece realmente ser exaltado. Glória a Deus. E aí, no caso, depois aconteceu a questão do acidente. Aí depois que veio o acidente, aí eu já era adulto, né? Sim. Já havia passado pelo seminário. Eu tive a honra de estudar no IBAD, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. Foi o primeiro seminário que eu estudei. Tive a honra de me formar ali, fazer parte de uma das turmas. E na década de 60, e voltando, indo cantar. Aí já estava me dedicando à música evangélica, a música sacra evangélica. Sim. Eu não gosto de usar o termo canção. Canção pode ser qualquer melodia, qualquer Perfeito. composição, né? Sim. Que na verdade quer dizer aquilo que é escrito com notas musicais, né? E então eu me dediquei a servir a Deus através da música, e indo cantar numa cidade do interior do Paraná, aconteceu esse acidente na volta. Após o culto, onde eu cantei e preguei, foi no ano de 1973. Realmente foi uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida. Foi antes do acidente, eu posso contar minha história assim, e depois do acidente. Entendi. Graças a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. O senhor ficou um período em coma, não foi isso? Fiquei 16 dias. Meu Deus. Né? Dizem que foi inconsciência, 4 dias, mas acontece que durante 16 dias eu não vi nada, não senti nada. E fui operado algumas vezes, 8 vezes. Meu Deus. Em coma. Meu Deus. E não senti nada. Sem anestesia. Porque os médicos viram que eu tinha alimento no estômago não digerido, porque pouco antes do acidente havia jantado e bem, era bem jovem, disposto, gostava de comer. Depois de passar na casa de um casal inesquecível chamado Adão e Eva, e a igreja que eu havia ido cantar com meu amigo saudoso Floriano Hernani Peixe, jovem líder, escritor, professor e presidente da União de Mocidade da Assembleia de Deus em Curitiba e da UMADEPAR, União de Mocidade da Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Fomos lá na cidade de Cruz de Rebouças, a primeira cidade onde o queridíssimo pastor Idecaso Takayama, meu amigo, de quem eu tive o privilégio de ser padrinho de casamento, pastor Idecaso Takayama e Ingrid Takayama. E na volta desse culto, ele era solteiro ainda, aconteceu o acidente que me deixou em coma durante 16 dias. Porque passamos da casa do casal Adão e Eva, nos alimentamos bem, logo a seguir que saímos, aconteceu o acidente, batemos na cabeceira de uma ponte que estava em construção, havia uma placa indicando que em cima da ponte exatamente haveria um desvio, e o carro não viu a placa, bateu naquela cabeceira da ponte, né? Aquela cabeceira de cimento armado, levou à morte o meu amigo, Floriano Peixe. O outro amigo da Dr. Daniel, que é um médico, na época recém-formado, estava ainda em residência no Hospital de Clínicas do Paraná, e ele ficou em estado de amnésia 4 dias,
e eu entrei em coma imediato. E foi de Deus, porque o coma permitiu que eles fizessem as cirurgias. Foram vários enxertos ósseos, né? Um terço médio da tíbia direita, outro terço médio da tíbia esquerda, um terço médio da crista do ilíaco esquerda, outro terço médio da crista do ilíaco direito, e fizeram um enxerto aqui no húmero, que eu tinha uma fratura diafisória e também uma fratura exposta de fêmur direito, além de uma fratura também diafisória de fêmur esquerdo. E durante essas 8 horas eu fui operado com alimento não digerido no estômago, tive que ser operado sem anestesia. E o Senhor não deixou eu sentir um pingo de dor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E como o Senhor disse... Vamos glorificar a Deus durante esse podcast, porque é para a glória do Senhor. Glória a Deus. E depois dessa... O Senhor disse que foi um antes e um depois. As canções do Senhor. Elas começaram a vir antes. Eu compunha sozinho. Até que quando eu comecei a me preparar para gravar o próximo hino, o próximo disco, que na época eram long plays com 12 hinos, 6 de cada lado, eu comecei a procurar compositor, e Deus me deu o único compositor que daria certo comigo, porque nós temos uma comunhão perfeita. É o compositor, poeta, o mestre, um homem de Deus, um homem único no que faz, o cantor Edson Coelho, da dupla Edson e Thelma. E aí foi casamento à vista, né? Nunca nos separamos, são 53 anos andando juntos. Às vezes Deus me dá uma bênção de um compositor maravilhoso como o pastor Eduardo Silva, que é o autor de Creia, creia na eterna promessa, Deus ainda é o mesmo, mesmo ainda Ele é. Creia, suas promessas não falham, passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida, porque está abatida tua vida, se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás só, tens um Deus. Ora, gente, se temos esse Deus, não tem por que duvidar e ter medo de desafios. E aí, Deus só me dá coisa boa, talentosíssimos compositores, autores, e nós vamos prosseguindo. Me deu então Eduardo Silva, tem me dado outros extraordinários, mas Ele colocou na minha vida homens orientados por Ele. Glória a Deus. Em off nós estávamos conversando sobre os hinos, as canções que o Senhor lhe deu e também deu a outros, e o Senhor interpretou. Tenho. Esses hinos, essas canções que nós amamos na sua voz. Sem Ovelhas, Eu Te Amo. Sem Ovelhas, deixa eu lhe contar. É uma poesia original do pastor Juan Romero. E eu, estudando no IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, na cidade de Pindamonhangaba, no ano de 1966 para 67, me encontro com o pastor Juan Romero, que foi ministrar com o pastor John Davis uma aula para nós em Pindamonhangaba, na escola bíblica. E ele cantou hino, eram 100 ovelhas, e eu fui convidado para pregar no congresso da UMADCE em Curitiba. O congresso da UMADCE, o segundo congresso da UMADCE ou o segundo congresso da UMADEPAR, alguma coisa assim, não estou bem lembrado. E lá, Deus colocou no meu coração fazer a tradução, a versão e a adaptação deste hino Sem Ovelhas. E eu então comecei a fazer. Como o pastor Eliseu Menezes é um homem que entende muito de espanhol, trabalhou durante muitos anos na FNM, Fábrica Nacional de Motores, quando existia aqui no Brasil, que hoje é a Fiat, e ele era o tradutor do espanhol para o português,
eu levei a ele o que havia escrito, se estava bem, e para honrá-lo eu coloquei Osés de Paulo e Eliseu Menezes, mas na verdade eu já havia feito a letra e adaptado para o português Cieno Verras. E até ritmicamente falando, a 100 Ovelhas no Brasil é outro estilo, é outra coisa, não tem muito a ver com 100 Ovelhas original. Sim. E a letra 100 Ovelhas em português é registrada em nosso nome, porque entendemos que esse era o caminho para preservar direitos. Perfeito. Uma palhinha dela, por favor. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Glória a Deus. Aleluia. É a história da 100ª ovelha. E aí está uma bênção que eu não imaginava que seria o que representa hoje, não é? 100 ovelhas é uma história de gerações. Sim. Né? Ela tem pelo menos quantos anos na sua voz? Tem exatamente na minha voz gravada 52 anos. Não é isso? 52 anos. Foi em 1973. Nós estamos em 2025, né? Sim. 53 anos. 53 anos. Maravilha, né? É verdade. A gente faz uma coisa e pensa... Eu digo para vocês também, a tua equipe aqui, que é uma equipe jovem, né? E você... A gente faz as coisas para Deus e não imagina que aquilo que parece tão sem significância cresce, porque Deus valoriza o que você faz. Tem gente que não entende isso. Às vezes um pregador prega e ele desce do púlpito ou senta no púlpito até meio injuriado, achando, puxa, não foi como eu queria, né? Mas isso eu aprendi. Não foi como eu queria. Aquele ponto assim que eu escrevi para fazer referência, não lembrei-me dele. E fica até meio chateado, envergonhado, achando que deixou a desejar. O tempo passa, de repente chega um irmãozinho e diz assim, pastor, oi, lembra aquele dia que o senhor esteve na igreja tal pregando? Sim. O senhor sabia? Aquela mensagem era para mim. Eu não era nem crente. Aleluia, né? Aleluia. Ou eu era um crente que não tinha sentido de ser, né? Pois olha, tudo que o senhor falou ali foi o que eu precisava ouvir. Então Deus é que faz a coisa crescer. Sim. Não é? Sim. Glória a Deus. Deus é que faz esse podcast Blerianos crescer. Que faz, que te usa, que usa a tua equipe, o Suen, toda a equipe, né? Porque é Ele que dá crescimento, a Bíblia diz. E assim Ele faz com 100 ovelhas, fez com 100 ovelhas, tem feito com os nossos hinos. Tem coisa interessante que eu vou te contar que você não vai imaginar que aconteceu nessa carreira. Eu sei que o senhor já falou sobre que as suas canções elas são pontuais para cada momento da sua vida. O senhor falou sobre um hino, uma canção que surgiu em meio a quase uma depressão. Foi. Aliás, eu queria destacar aqui, eu nunca fiquei deprimido, nunca tive depressão. E nunca senti que o inimigo quisesse chegar com ela. Por alguma circunstância, né? Porque Deus sempre me guardou, me livrou e eu sou do Senhor. Amém. Mas essa canção, esse louvor, essa mensagem veio num momento difícil. Chama-se Deus, de tudo Deus cuida. Porque eu estava, na verdade, numa encruzilhada
que é o lugar comum do ser humano, né? A gente nunca está no caminho pleno, né? Está sempre para onde eu vou aqui, o que é melhor, para a esquerda ou para a direita, ou em frente, ou paro, ou volto atrás. E eu estava num momento desses e eu pedi a Deus, Senhor, me dá um louvor desse momento para marcar essa ocasião. E ele até não é muito divulgado. Está num long play chamado Devo Ser, que é um disco que marcou também a minha vida, cuja letra é do Edson Coelho, Devo Ser, e está lá este hino, de tudo Deus cuida. O coro diz assim: de tudo Deus cuida daquele que crê e nunca descuida da alma do ser, que nele espera ainda sofrer. Deus cuida de tudo naquele que crê. Então era muito difícil, mas eu senti que Deus queria falar comigo. Aí eu cantei este hino. Escrevi, cantei e gravei, sabe? Este louvor chama-se De Tudo Deus Cuida. Se vocês colocarem em algum tempo, ou alguém colocar em casa, está no long play, Devo Ser. Se você tiver aí, procura colocar, ou descubra, ou entre no YouTube e tecle lá. De Tudo Deus Cuida com Osésio Paula, ou Canto Osésio Paula. Você vai encontrar e vai ver que foi um hino escrito num momento difícil. Sim. Mas ali eu aprendi que Deus estava cuidando. É como a vida dos salmistas, porque cada salmista ele escreve um cântico, um louvor em algum momento da sua vida. De repente alguns estão escrevendo em um momento de confiança, outros de tribulações, e isso também aconteceu com o senhor. É verdade. Olha, cada coisa. E se eu te disser que quando eu gravei o disco Amor é Tudo, eu estava saindo de um diagnóstico médico, havia acabado de sair de um diagnóstico médico que me dizia: você está com micronódulo na corda superior direita. E nódulo na corda, no cabresto, na corda vocal, né? Nódulo nas pregas vocais, né? Impossibilita qualquer pessoa de cantar. E foi quando eu gravei O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. Foi nesse clima que eu gravei O Amor é Tudo, Feliz é Quem Ama, sabe? E nesse disco tem vários louvores que exigem minha afinação, exigem um pouco de volume, porque são músicas mais agudas, né? Mas eu tive que gravar. Eu ia viajar aos Estados Unidos, precisava, porque eu estava estudando lá. Sim. Tinha que voltar. E depois eu só voltei ao Brasil para lançar O Amor é Tudo. E lancei. E até hoje, quando eu ouço O Amor é Tudo, eu percebo, eu podia ter afinado melhor, mas não tinha como, por causa do micronódulo na corda superior direita. Foi quando então eu tive que fazer foniatria, tive que fazer fono, tive que tomar uma série de cuidados para tratar-me, para poder não perder a voz. E Deus teve misericórdia, porque nem terminei, não podia concluir, parar para ficar se tratando. Sim. E Deus se encarrega de cuidar da minha voz. E como é interessante, nos momentos mais de dificuldade do Senhor, Deus nos abençoa com as suas canções. Não, de você. É de você. Pelo amor de Deus. Se eu não falar, é melhor o senhor me corrigir. Igual o pastor um dia falou assim: você quer saber quando você vai se sentir velho? Aí contou a história que ele foi deixar o carro. É um amigo meu, pastor Paulo César Brito, médico, otorrino. Ele foi meu otorrino durante muito tempo. Ele disse assim: que você quer se sentir velho?
Deixa quando você chegar num lugar para estacionar o carro, ou num supermercado, ou num shopping, e você ouvir o que eu ouvi. Vem um casal de boys para sair com um carro, vindo que eu estava chegando, disseram assim: oi, coroa, espera aí, a gente já vai sair. Ali você vê que você não está Já passou. Não, mas é com todo respeito. Oséias, bom, nós temos muita coisa para perguntar para você. Eu sei que o tempo não nos deixa, mas eu gostaria de deixar marcado esse podcast para quem vai assistir. Qual é o conselho que o Senhor dá, que você dá para essa geração de compositores e de cantores? Eu não digo isso como uma crítica, mas eu digo isso como um zelo. A maioria, ou quase todas as canções que o Senhor ministra, que você ministra, elas são canções poéticas, bíblicas. E com as canções que nós estamos tendo nos dias de hoje, elas são para esse momento, mas elas acabam se distanciando um pouco daquilo que a geração antiga está deixando. O Senhor está deixando um legado para nós. Qual é o seu conselho para a nossa geração na área da música, para os músicos, para quem canta? Fique à vontade, aquilo que o Senhor percebe de uma forma em geral. Tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens um aroma singelo que passa sem pressa, tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Ora, se Deus é tão rico, tem tanta riqueza para nós, por que não tentar escrever uma letra, ou não buscar escrever uma letra com a melhor qualidade possível? Às vezes alguém pode até pensar, porque eu quero que minha letra seja mais comercial. Mas o que faz uma letra ser adquirida, uma mensagem, um louvor, um hino ser adquirido, não é a simplicidade da forma de se expressar através daquela letra. É a mensagem, é a unção que ela carrega em si, não é? E eu queria deixar com essa nova geração de compositores que aí está, que procurasse sempre fazer o melhor para Deus, o melhor. E se você estiver escrevendo uma coisa, compondo algo e sentir que pode fazer melhor, procure fazer melhor, porque o Senhor merece o melhor e Ele vai te honrar. Amém. Ele honra aquele que procura fazer o melhor para Ele, não é? E é o conselho que eu deixo, que essa geração entenda que o mundo precisa saber que as melhores coisas que o mundo pode receber não vêm do mundo para dentro do templo, para dentro da igreja, mas vem de dentro do templo para o mundo, de dentro da igreja para as pessoas que precisam de Deus. Amém. Glória a Deus. 3 perguntas para o senhor. Qual é o seu maior desejo? Servir a Deus e nunca de ser diferente. Servo, servo, servo. Só. Seu maior medo? É sair da direção de Deus. Eu tenho 2 sentimentos fortes no meu coração. Uma é temor e tremor. Tremor é saber que a mão de Deus é pesada. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E cai na mão de Deus aquele que não leva a sério o seu relacionamento com Deus. Não leva a sério a reverência devida a Deus. E não leva a sério a santidade que Deus tem e que de nós, ou em nós, Ele deseja vê-la.
pelo menos o caminhar para isso, para buscar isso, que ele é em essência. Tremor de Deus. Então, se eu tenho tremor de Deus, eu vou fazer tudo para não cair sob julgamento dessa mão poderosa de Deus. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E outro sentimento muito forte é temor de Deus. O que é temor de Deus? Não é ter medo de Deus. Tremor é ter medo de Deus. Temor é amar a Deus de tal forma que eu me torno incapaz de fazer algo que o aborreça. Como, por exemplo, minha esposa não está comigo aqui nesta gravação, mas eu me torno incapaz, me sinto incapaz de traí-la, porque ela não está corporalmente falando, mas na minha alma, no meu coração, no meu sentimento, no meu espírito, ela está presente. Amém. Temor a Deus é amar a Deus de tal forma que eu vou fazer tudo para não entristecer ele, não aborrecer ele. Isso é temer. Então ele não precisa dizer, não faz isso que eu estou percebendo que não é legal. Não, ele não precisa me dizer. Sim. Ou alguém precisa Deus dizer o que está certo e errado. Não é? Perfeito. É um reloginho que a gente tem chamado consciência. Sim. Então, são duas coisas importantíssimas que eu tenho. É tremor de Deus. Faço tudo para não precisar cair na mão de Deus, porque tem alguém que abusa da misericórdia de Deus. Sim. Como Deus não vai castigar ninguém agora, na cabeça da pessoa, ou na nossa cabeça, eu vou pecando, ele vai me dar a oportunidade de me arrepender e vai me perdoar. A Bíblia diz que realmente Deus estende sua benignidade até 1000 gerações, né? Mas, e se já tiver 999 gerações? Sim. Só falta uma geração só e você já está na última. Você vai ser punido. Sim. Então você não sabe. Eu tenho tremor de Deus, dois sentimentos fortíssimos. Tenho mesmo medo de pecar, medo de errar, medo de fazer alguma coisa que aborreça a Deus. Eu sei que peco toda hora, até no pensamento, mas da minha parte, e ele sabe disso, eu procuro fazer tudo para agradar a Deus. E, em segundo lugar, eu tenho temor de Deus. Eu faço tudo para agradar a Deus. Eu faço tudo para não desagradar, porque tenho medo. Aí é tremor. E tenho temor, porque eu faço tudo para agradar a Ele. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Você falou dois sentimentos. E qual é o terceiro? A terceira é seu maior sonho. Meu maior sonho é nunca me aposentar. É cantar, e um dia você dizer, puxa, José de Paula cantou aqui hoje e foi embora. Entendeu? Entendi. Esse é meu maior sonho. Viver, enquanto viver, louvar a Deus, servir a Deus no louvor. Glória a Deus. Entendeu? Nós, dentro dessas três perspectivas, a gente caminha para o final. O senhor já falou das suas canções. O senhor gostaria de deixar, abrir o seu coração sobre uma canção, algo na sua vida que te marcou, para que edificasse essa nossa geração, para ficar marcado, e que, como o senhor não vai se aposentar, que esse é o seu maior sonho, não se aposentar, e o nosso maior sonho é que isso de fato não venha acontecer. Aposentado. Olha, eu vou deixar então um aviso para os jovens, que é um hino que eu gravei que diz assim: Ei, amigo, veja bem o teu caminho, está cheio de espinho, você pode se ferir. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem, também te ama, Ele quer te acudir em teu modo de viver. Todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tem a paz. Ei, amigo, a idade jovem passa, como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Ei, amigo, saia desse abandono, que Jesus fará um trono dentro do teu coração. Em teu modo de viver, todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tem a paz. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem,
também te ama, Ele quer te acudir. Ei, amigo, saia deste abandono, que Jesus fará um trono dentro do teu coração. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, o Amém. podcast. Amém, pastor. Obrigado pela equipe, que certamente vocês vão tocar muitos corações. E queria que ficasse sobressaído neste podcast a diferença entre tremor e temor, que eu explico muito bem. Amém. Tá bom? Amém. Temor é amar tão fortemente que eu me torno incapaz. Eu me torno quase assim, como é que a pessoa recebe uma injeção que se torna anticorpo na pessoa. Eu me torno incapaz de trair a Deus porque eu não quero ofender o Senhor. E tremor, eu tenho medo de ser punido pela justiça de Deus. Perfeito. Gente, nós queremos agradecer a presença do cantor Oséias de Paula. Que esse podcast fique marcado na minha e na sua vida. Muito obrigado. E esse podcast é belo assim por essa bela equipe, viu? Volte sempre. Obrigado. Campina Grande te ama. Obrigado. Eu amo vocês também. Estão no meu coração. Amém. Tá bom? Só confie na edição de vocês. Né? Blerianos, fiquem com Deus. Deus os abençoe. Vocês.